Pedágio da aposentadoria. O que é esse termo que tanto se fala por aí? Eu sou Maria Fernanda, advogada especialista no direito previdenciário, no direito trabalhista, e hoje eu venho aqui esclarecer para você essa dúvida que muitos dos nossos clientes têm. O que é esse tal de pedágio que tanto se fala por aí? Pedágio nada mais é do que duas regras de transição que veio da reforma da Previdência em 2019. Daí, então, o motivo de tanta repercussão. Porque é uma regra relativamente nova que veio ali de 2019. Para começar, o pedágio não é nenhum valor à vista que você tem que pagar para o INSS para se aposentar mais cedo. O pedágio, então, são duas regras de transição, que é a regra do pedágio de 50% e a regra do pedágio de 100%. Essas regras podem ser vantajosas para um lado e desvantajosas para outros. Por quê? Ao mesmo tempo que essa regra não exige uma idade mínima, essas regras exigem um belo tempo de contribuição bem alto na maioria das vezes. Por quê? Vamos lá. A regra do pedágio de 50%, a pessoa precisaria faltar pelo menos 2 anos ali faltantes de tempo de contribuição para se aposentar. Antes de 2019, a aposentadoria de tempo de contribuição não exigiria a idade mínima, ou seja, a mulher com 30 anos de contribuição iria se aposentar, independentemente da idade, e o homem com 35 anos de tempo de contribuição também poderia se aposentar independentemente da idade. Se o homem ou a mulher faltava menos de 2 anos para se aposentar lá em 11 de 2019, ela pode se encaixar nessa regra de transição do pedágio de 50%. Então, como que funciona? Se faltava 2 anos, até 2 anos para se aposentar, em 2019, ela precisa trabalhar aqueles 2 anos que faltava mais 50% desse período, ou seja, mais 1 ano. Então, ao todo, ela ou ele vai ter que trabalhar 3 anos de tempo de contribuição a mais. Por quê? Porque é o período que faltava, ou seja, até 2 anos, mais 50%. Então, ali se faltava 2 meses para completar ali o requisito do tempo de contribuição da aposentadoria. Então, a pessoa vai ter que trabalhar mais 3 meses e assim por diante. A pessoa teria que trabalhar, então, o tanto que faltava e pagar um pedágio de 50% daquele tempo que faltava, certo? Se você conseguiu entender a regra do pedágio de 50%, deixa aqui nos comentários. E se você sabe, soube ali de alguém que conseguiu se aposentar por essa regra, deixa aqui nos comentários. Por quê? Porque essa regra também, ela não exige idade mínima, mas ela tem uma questão muito preocupante, que é o fator previdenciário. O fator previdenciário é uma questão que o INSS vai diminuir o valor da sua aposentadoria. Então, quanto mais nova a pessoa for, mais o fator previdenciário vai incidir. Automaticamente, quanto mais idade a pessoa tiver, menos o fator previdenciário vai incidir. Então, a depender da sua idade, se você consegue esses requisitos do pedágio de 50%, e se você é muito novo, o valor da sua aposentadoria vai abaixar e muito por conta do fator previdenciário, certo? Então, essa é a primeira regra de aposentadoria que exige o pedágio de 50%. Nós temos, então, outra regra do pedágio de 100%, e essa é interessante que não exige o fator previdenciário. Porém, essa regra do pedágio 100%, ela não exige que a pessoa tenha ali até 2 anos faltantes de tempo de contribuição para se aposentar, independentemente do tempo que você tinha em 2019 para se aposentar, para completar ali os 30 e os 35 anos de tempo de contribuição para se aposentar, você ainda pode pegar esse pedágio de 100%. Porém, diferentemente do pedágio de 50%, onde você trabalharia mais 50% do período que faltava, aqui você vai trabalhar mais 100% do período que faltava. Ou seja, se faltava 5 anos para você se aposentar lá em 2019, 5 anos para você, mulher, atingir os 30 anos de contribuição, ou 5 anos para você, homem, atingir os 35 anos de contribuição, você vai ter que trabalhar, então, aqueles 5 anos mais 100% de 5 anos, resultante em 10 anos de tempo de contribuição a mais. Então, para muitas pessoas, essa regra de transição, ela é muito desvantajosa, porque exige um tempo de contribuição muito alto,
certo? Então, por exemplo, se você precisaria ali, em 2019, faltava 10 anos para você se aposentar. 10 anos para você, mulher, atingir os 30 anos de contribuição e 10 anos para você, homem, atingir os 35 anos de contribuição, por exemplo. Você vai ter que trabalhar esses 10 anos que faltava, mais 10 anos, ou seja, mais 100%, resultante, então, em 20 anos de tempo de contribuição. Para muitas pessoas que vai no nosso escritório fazer o planejamento da aposentadoria, a gente já descarta essa regra. Para muitas pessoas, não estou falando para todas, porque essa regra tem as suas vantagens também, eu vou falar por que já já. Porque na maioria das vezes, as pessoas elas vão completar o requisito dessa regra de transição aos 70 anos, aos 75, 80 anos. Nada mais injusto do que você conseguir a sua tão sonhada aposentadoria com mais de 70 anos, com mais de 80 anos, é muita injustiça, certo? Porém, por outro lado, nós temos também clientes que ao fazer o planejamento previdenciário lá no escritório, é muito vantajosa essa regra de aposentadoria. Por quê? Essa regra de aposentadoria, ela te garante 100% da sua média, ou seja, é uma das aposentadorias em que o seu valor de aposentadoria é mais alto. Certo? Então, por exemplo, a aposentadoria por idade normal, ela tem outra base de cálculo que é muito mais desvantajosa do que essa do pedágio de 100%. E se você quer saber mais sobre base de cálculo de aposentadoria, deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber mais, eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre base de cálculos de aposentadorias, certo? Então, na maioria das vezes, esse pedágio de 100%, ele é desvantajoso, porque chega em uma idade muito avançada das pessoas, mas ela pode também, em algumas circunstâncias, em algumas situações, ser bem vantajosas por conta do valor da aposentadoria. Bom, e para você saber qual é a regra de transição, a aposentadoria que mais se encaixa no seu perfil, na sua situação, o que você deve fazer? Você deve procurar uma advogada especialista no direito previdenciário e realizar o seu planejamento previdenciário. Assim você vai ter certeza qual que é a regra mais vantajosa e qual a regra que você pode descartar e aguardar a mais vantajosa. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato conosco que eu vou ter o prazer de te atender. Fique ligado aqui nas notificações, se inscreva no canal e fique ligado porque sempre nós trazemos novidades sobre a reforma da Previdência e também do INSS. Até a próxima e tchau, tchau!